Então, pessoal, bom dia. Mais um dia de aula, hoje terça-feira. Ontem foi feriado, então, portanto, hoje não é aula de matemática, e sim de português. Tendo em vista que nós temos o compromisso de cumprir as principais disciplinas, pelo menos durante a semana. Então, nós iniciamos com português, tá certo? Então, como eu já pedi para a turminha que está aqui online agora, eu peço que vocês que estão assistindo pelo YouTube pausem o vídeo para pegar o livro de português e abrir na página 28, tá certo? Nós vamos estudar esse conteúdo hoje. Pois pronto. É isso que eu trago para vocês inicialmente. Nós vamos primeiro partir do pressuposto que nas aulas passadas, nós estudamos formação de palavra por composição. Eu acredito que vocês lembram. Vocês lembram desse conteúdo, formação de palavras por composição? Que é quando duas palavras se unem e transformam-se. Perdão. Eu vi Sara abrindo a boca, eu não consegui controlar. É quando duas palavras se unem e se transformam numa terceira palavra. Isso é uma formação de palavra por composição. Nós estudamos isso nas aulas passadas. Eu trouxe aqui até o exemplo da palavra hidro, mas elétrica, que se torna hidrelétrica, não é isso? São duas palavras com significados diferentes que, ao se formar, se torna uma terceira palavra com um significado também diferente. Essa formação de palavras por derivação, embora elas sejam bem parecidas, elas são diferentes. É quando não se forma duas palavras, não. Se formam prefixos ou sufixos, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês o início desse conteúdo aí no livro, para a gente poder discutir melhor ele. Então, como vocês já sabem o que é um poema visual, né? Isso que nós estudamos imediatamente na aula passada. Vocês vejam aí na página 28, no iniciozinho, tem um poema visual, que vocês podem ver que esse poema, eles formam uma palavra. E que palavra é essa? Velocidade. Velocidade, não é isso? Ótimo. Aí eu pergunto, perdão, eu pergunto para vocês, a palavra velocidade, ela vem de qual palavra? Ela é derivada de qual palavra? Veloz. Veloz, muito bem. Então, nós já podemos aí iniciar até a resolução dessa questão número 1, que é a letra A perguntou que palavra o autor utilizou para criar este poema, no caso foi a palavra velocidade, não é isso? E a letra B pergunta o seguinte: essa palavra foi formada a partir de outra, no caso foi um adjetivo mais uma terminação. Então nós vamos ver qual foi o adjetivo que foi utilizado, que ao se juntar com dade se tornou velocidade. Sara acabou de falar ele. Essa palavra velocidade partiu da palavra veloz, não é isso? E ao acrescentar o sufixo o sufixo dade se transformou em velocidade. Eu vou passar para vocês essa próxima apresentação para entender do que eu estou falando, essas novas nomenclaturas. É o seguinte, as palavras derivadas, elas acontecem de 4 maneiras. Perdão, pessoal, meu celular está tocando? Mas eu desliguei. Me perdão. Elas acontecem de 4 maneiras. Eu trouxe 3 para vocês, que vocês, ao decifrar essas 3 formas de formação de palavras por derivação, vocês já terão a 4ª de imediato. A primeira forma que nós podemos trazer, que vocês podem observar, é a
é quando se junta o radical, ou seja, a palavra de origem se junta a um prefixo, que aí é formação de palavra com a junção de um prefixo. Vamos o exemplo da palavra, vamos utilizar a palavra feliz. Oi, Isabelle. Vamos utilizar a palavra feliz como radical. E nós. Oi. Você levantou a mão, é alguma coisa? Foi não, foi por causa que eu fui pegar minha coisa, meu lápis, aí borrou, aí pegou aí. Tá bom, tudo bem. Vou continuar a explicação. Então, pessoal, o radical, a palavra primitiva é feliz. Quando nós colocamos o prefixo in, se transforma na palavra infeliz. E quando nós colocamos o prefixo, o sufixo, que é após o radical, mente, se transforma felizmente. Então, essa formação por derivação, ela pode ocorrer por prefixação, que é quando se coloca algum acréscimo antes do radical, sufixação depois do radical e prefixação e sufixação, que é antes e depois do radical, que é o exemplo da palavra infelizmente. Entenderam? Então, por exemplo, a palavra velocidade. A palavra primitiva é veloz. Ao colocar o sufixo dade, que é depois do veloz, que é depois da palavra primitiva, se transformou em velocidade. Então, aqui o exemplo para vocês, eu vou até passar o mouse na apresentação, onde eu estou circulando a palavra infeliz. Onde tem essa cor preta, é o radical, ou seja, é a palavra primitiva. Ao acrescentar um prefixo, o prefixo in se transformou na palavra infeliz. Ao acrescentar o sufixo mente, ou a palavra feliz da mesma forma, o radical, sem mudar nada, após o radical é um sufixo, e antes do radical é um prefixo. Pré, antes, tá certo? E quando acontece das duas formas, com um prefixo e com um sufixo, é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Essas palavras, elas são até um pouquinho teimosas da gente falar, mas nós conseguimos entender basicamente o que ela quer dizer com esse exemplo aí da palavra feliz. Lembramos que elas podem ocorrer de 4 formas. Por prefixação, que é quando vem antes do radical, por sufixação, que é quando vem depois do radical, por prefixação e sufixação, que é quando vem antes e depois, e a quarta forma que pode ocorrer essa formação de palavra por derivação é parassintética, que é quando ela está dentro da palavra e se tirar, ela não se transforma em outra. É como se ela dependesse do prefixo e do sufixo para existir. Se a gente tirar o prefixo e o sufixo aqui desse exemplo, continua a palavra feliz. Mas eu vou dar um exemplo aqui que o livro dá. Ensurdecer. A palavra ensurdecer, se a gente tirar o em, não existe surdecer. E se a gente tirar o ser, não existe ensuder, não existe. Então, a palavra ensurdecer, ela precisa tanto do prefixo quanto do sufixo para ter um sentido, tá certo? Então, eu quero que vocês aí na página 28 localizem o primeiro balãozinho verde, para nós lermos ele, que é o que eu acabei de explicar. Por favor, Sara Emanuele, você pode ler ele para mim, o primeiro balãozinho verde? A formação de uma palavra a partir de outra já existente é chamada de derivação. A derivação pode ocorrer com o acréscimo de um prefixo no início da palavra ou de um sufixo no final da palavra. Entenderam? Então, aí no livro está dizendo, o prefixo ele vem antes ou depois da palavra? Antes. E o sufixo? Depois.
Pronto, excelente. Então, aí nós já conseguimos decifrar que o prefixo vem antes do radical, né, da palavra primitiva, e o sufixo vem depois. Eu estou sempre deixando esse exemplo aqui da palavra feliz, porque dá para a gente decifrar direitinho na cor amarela o prefixo e na cor vermelha o sufixo. Então, passando aí na página 29, nós podemos localizar o segundo balãozinho verde. Conseguiram localizar? Então, eu vou ler para vocês esse balãozinho. A derivação também pode ocorrer com o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo, que é no caso quando ocorre aqui, ó, com a palavra infelizmente, que tanto o prefixo quanto o sufixo ele foi inserido na palavra feliz e se transformou em outra palavra com outro significado, não é isso? Que no caso é a palavra infelizmente. Então, pessoal, eu quero só outra coisa para vocês lembrarem. Vocês lembram daquelas classes gramaticais que nós estudamos? Adjetivo, substantivo, quem lembra? Eu. São quantas? Eu lembro. São quantas classes? 10. 10, não é isso? Tem as variáveis e as não variáveis, né? É. Vamos ver se a gente refresca e lembra algumas dessas classes gramaticais? Vamos aí. Vocês lembram? Vocês podem ativar os microfones para dizer. Vamos? Lembram? Adjetivo, substantivo, advérbio, artigo, numeral. O que mais? Lembram? Substantivo, verbo, preposição, adjetivo, pronome, conjunção, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Ótimo, excelente. Leram as 10 classes gramaticais. Então, nós vamos precisar lembrar dessas classes para entender essas palavras. Porque, por vezes, ela é um verbo, e por vezes ela é um substantivo, e às vezes ela é um adjetivo, tá certo? Então, vocês vão ter que recorrer a esse conteúdo para entender algumas questões desse que eu estou explicando hoje. Lembra que eu pedi para vocês escreverem, porque ia ser super necessário nas nossas aulas futuras? Nós já estamos precisando hoje. Pode usar a folhinha? Pode, deve usar. A gente não vai lembrar também do nada essas 10 classes e o que cada um é, que é o que de fato precisa. O adjetivo, ele dá uma característica ao substantivo, não é isso? Então, vocês vão precisar saber o que é um adjetivo, vão precisar saber o que é um substantivo e vão precisar saber o que é um verbo para poder entender essas palavras, tá certo? Então, retomando para vocês, eu vou explicar a atividade de hoje e aí a gente tirar algumas possíveis dúvidas após a explicação da atividade quando eu interromper a gravação. Então, a atividade de hoje, a primeira questão nós já respondemos, né, isso durante a explicação. E a atividade de hoje é a segunda e a terceira questão da página 28. Então, peguem um lápis grafite e façam um xizinho em cima da questão. Então, a segunda e a terceira da página 28, a quarta e a quinta da página 29 e a sexta e a sétima da página 29. Então, as questões é 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da página 28 e da página 29. Na primeira questão, nós já respondemos e eu já expliquei como é que ocorre a formação de palavra por derivação, que é por prefixação, que é quando vem antes do radical, por sufixação, que é quando vem após o radical, e quando ocorre das duas formas, que vem antes e após o radical, como a palavra infelizmente, não é isso? Trouxe o exemplo para vocês, deixei aqui justamente para vocês irem refrescando. As próximas questões, elas só vão precisar que vocês saibam localizar o radical para depois saber se foi preciso um sufixo ou um prefixo.
Ou se foi preciso usar o prefixo que antes e o sufixo depois, né? Como a gente já sabe. E na questão número 4, 5, 6 e 7, é quando vocês vão precisar entender quem é adjetivo, substantivo e verbo. Mas vocês já sabem que essas classes gramaticais existem, porque eu já expliquei para vocês e vocês têm o conteúdo no caderno ou impresso, não é isso? Que são as 10 classes gramaticais. Então, vocês vão saber localizar. Por exemplo, a palavra atirar. Atirar é uma ação, não é isso? Então, é um verbo. A palavra bonito é uma característica de alguém. Então, é um adjetivo, não é isso? A palavra mesa está nomeando um objeto. Então, é um substantivo. Entenderam agora? Vocês vão saber localizar apenas por esse conteúdo que vocês têm aí. Tá certo? Então, a atividade é essa. Eu vou interromper agora a gravação para quem assiste pelo YouTube e retomamos a nossa aula, tá certo?